Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o tema Não desanime. Jesus está no controle. E eu quero introduzir esta mensagem fazendo 4 afirmações a título de introdução mesmo. E a primeira afirmação é que as tempestades da vida são inevitáveis. As tempestades chegam, e chegam para todos. Chegam para os ricos e para os pobres, para os doutores e para os iletrados, para os jovens e para os de terceira idade, para as pessoas religiosas e para as pessoas não religiosas. É impossível passar pela vida sem enfrentar tempestades. Nós não vivemos numa colônia de férias. Nós não vivemos num parque de diversões. Nós não vivemos num estufo espiritual. Nós não estamos blindados dos problemas da vida. As tempestades chegam, inevitavelmente. A segunda declaração a nível de introdução é que as tempestades não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha. E chegam e muitas vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É curioso que esse texto registre essa tempestade. Eu acho que todos vocês sabem que esse mar da Galileia, chamado também de Lago de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, não é um mar, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Esse mar está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mas curiosamente, bem próximo dali, no sentido extremo norte de Israel, está o monte mais alto da Palestina, de Israel, que é o Monte Hermon, com mais de 2.500 metros de altitude. Lá em cima sempre fica com neve, com gelo. E quando os ventos gelados descem desse monte, encurralado pelas montanhas de Golã, batem na superfície desse lago, às vezes de dia, sol a pino, dia claro, e começa uma grande tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. A tempestade que chega de repente. Você sai de casa num dia comum, normal, de repente um acidente. Você vai ao médico para um exame de rotina, de repente descobre que está com uma doença grave. Um casamento de 5, 10, 15, 20 anos de harmonia, de paz, de amor, de companheirismo, de repente um fato acontece que transtorna a vida conjugal. Um filho que era tão amado, tão amoroso, ou tão submisso, ou tão obediente, de repente se transtorna, e você percebe que parece que a tempestade chegou, e chegou de súbito. As tempestades chegam, não só inevitavelmente, mas às vezes elas chegam também inesperadamente. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Elas chegam e você não sabe o que fazer. Elas chegam e desafiam a sua inteligência, a sua força, o seu poder, a sua destreza, a sua capacidade. Aqueles homens que estavam dentro do barco com Jesus, parte deles eram pescadores. Eles conheciam cada palmo desse lago. Aquilo era um território conhecido deles e familiar a eles, e de repente aquilo que eles conhecem, aquilo que eles dominam, aquilo que eles são familiarizados, se transforma em algo estranho, completamente diferente do que conheciam até então. É um problema que chega e você faz de tudo e o problema não sai, o problema não se resolve, e você ora, e você chora, e você jejua, e o problema se agrava. E a tempestade fica mais forte, e o vento fica mais rijo, e o mar fica mais bravo, e você é ainda mais ameaçado. As tempestades são inadministráveis tantas vezes. Mas em quarto lugar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As tempestades são também pedagógicas. Sabe o que significa isso? Mesmo que elas peguem você de surpresa,
elas não apanham Deus de surpresa. Mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe o que fazer. Mesmo quando você perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. Mesmo quando você fica em pânico e com medo, Deus não fica apavorado. Deus é Deus, e nada acontece com a sua, com a minha, com a nossa vida que Deus não saiba, que Deus não permita, que Deus não tenha um propósito. As tempestades não acontecem para nos destruir, elas acontecem para nos fortalecer. Elas não vêm para nos derrubar, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Quando Deus permite uma tempestade na sua vida, não é para você sair dela derrotado, é para você sair dela mais fortalecido na fé. Irmãos queridos, notem comigo, com a Bíblia aberta aí no texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Esse texto ele é regido por três perguntas. No verso 38 está a primeira pergunta, é a pergunta dos discípulos a Jesus, dos discípulos apavorados a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta dos discípulos a Jesus: Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão apavorados? Vocês deviam ter fé. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a última pergunta está no versículo 41, é a pergunta entre os discípulos: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam, todo o texto está regido por essas três perguntas. E então é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesta noite, essas três perguntas. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus estava ensinando todo aquele dia às margens desse mar as chamadas parábolas do reino. E se você falar o dia todo, no final do dia, você está exausto, cansado. E diz a Bíblia que então Jesus despede as multidões, pede para eles despedir as multidões, e entra no barco com seus discípulos e diz assim para eles: passemos para outra margem. E Jesus entrou no barco, foi lá para trás e dormiu. Estava cansado, exausto. E eles começam a viagem, e no meio da viagem chega a tempestade, o mar se revolta, o vento sopra furiosamente, o barco é balançado, ondas despejam suas águas dentro do barco. E eu imagino que os discípulos devem ter pensado assim: bom, isso é com a gente, deixa isso com a gente, deixa o mestre dormir, não vamos incomodar o mestre não, deixa ele descansar, e a gente resolve isso. Nós conhecemos esse mar, nós temos destreza, nós temos sabedoria, nós temos experiência, e isso aqui é com a gente. Mas na medida que eles tentam resolver o problema se agrava. Na medida que eles tentam administrar a situação, o problema se intensifica. Quando eles pensam que eles sabem ou que eles podem fazer alguma coisa, o barco está à deriva, prestes a naufragar. E quando todos os recursos deles se esgotam, apavorados, em pânico, com medo da carranca da morte, eles chegam para Jesus desesperados, com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo? Não vais fazer nada? Não percebes a nossa angústia? Não percebes a nossa circunstância adversa? Não percebes que nós estamos cercados pela morte? Não percebes que esse mar está prestes a nos engolir? Deixa eu dizer para você uma coisa. Essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta. Quando você está passando por um problema que você não sabe como resolvê-lo, não tem poder para resolvê-lo, e já usou todos os seus recursos para resolvê-lo, e ele ainda mais se agrava, você tem a grande sensação de que você está sozinho nessa tempestade. E você chega com essa pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que não estás vendo o que nós estamos passando? Será que não vais fazer nada?
Olha o que nós estamos vivendo, nós estamos aqui apavorados, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui jejuando, nós estamos aqui chorando, nós estamos aqui fazendo tudo o que a gente pode, e o problema não cede, e o mar não se acalma, e o vento não cessa, e nós estamos apavorados, e tu não vais fazer nada, tu estás aí dormindo. Agora notem comigo, por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque na mente desses homens tem algumas coisas que não estão batendo. O que não está batendo? Em primeiro lugar, a dificuldade de você conciliar a tempestade que assola a sua vida e a ordem de Jesus. Olha o verso 35 comigo. Jesus diz assim para eles: passemos para outra margem. Gente, quando a gente enfrenta uma crise na vida, porque nós estamos na contramão da vontade de Deus, e chega uma tempestade, a gente diz: bom, entendi. É o caso de Jonas. É fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Ele estava numa rota de fuga. Ele estava rebelando-se contra Deus. E Deus manda a tempestade atrás dele para botá-lo de volta no caminho. Mas como é que você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, você está andando com Deus, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você está no centro do querer de Deus e a tempestade chega? Como é que você entende isso? Você é um crente fiel, você é um dizimista fiel, você bebe o leite da piedade, você anda em novidade de vida, você está santificando a sua vida, você investe na obra missionária, você está comprometido com a agenda do reino de Deus. E na mesma medida que você está andando com Deus, a crise chega e você é atormentado, e você é assolado, e a morte mostra a sua carranca, e você enfrenta problemas que você não sabe resolver. Essa era a crise desses homens. Essa é a sua, essa é a minha crise. Segundo problema que esses homens têm dificuldade de entender é a urgência da nossa necessidade e a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está em ação. Quem está dormindo não está agindo. Quem está dormindo não tem pressa. Quem está dormindo não está em atividade. Só que o problema está se agravando. A crise está mostrando a carranca. E eu quero dizer para você que às vezes você e eu sofremos mais com a demora de Deus do que com os nossos próprios problemas. Quando você ora por uma causa e não vê nenhum sinal de resposta. Quando você clama aos céus na sua dor, na sua angústia, talvez na enfermidade, talvez numa crise conjugal, talvez num problema familiar, talvez num problema financeiro, talvez num pecado que tenazmente assedia você, talvez numa crise de relacionamento, e quanto mais você ora, e quanto mais você jejua, e quanto mais você chora, e quanto mais você se esforça, parece que mais o problema se agrava e a resposta não chega. Quer ver uma coisa? Quantos aqui hoje oram por uma causa, conversão de um parente, há mais de 5 anos? Quem aqui? Não dá uma angústia, tem hora? Não é a sua pergunta igual a do salmista: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Será que tu estás menos interessado do que eu na salvação dessa pessoa? Será que o teu coração é menos compassivo do que o meu? Será que tu não tens a mesma pressa que eu tenho? Era essa a angústia desses homens: mestre, não te importas? Pensa comigo na Marta. Quando Lázaro ficou doente, ela mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ela manda o mensageiro lá e diz: não precisa falar mais nada, quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. E eu imagino que as pessoas deviam dizer para Marta: senhor Marta, eu acho que ele não vem não, viu? Ele vinha aqui na sua casa para ficar hospedado aqui, você fazia uma comida gostosa para ele. Agora que você está precisando, agora que seu irmão está doente, ele não está aqui não, e ele não vem não. Quando Lázaro morreu, alguém disse no funeral assim: não poderia ele porventura ter curado, impedir que ele morresse? Cadê o amor dele? Deus ama você mesmo. Por que você está passando por essa crise?
Por que tem luto na sua casa? Por que tem lágrima nos seus olhos? Por que a dor lateja em seu peito? Quando Jesus recebe o recado, ele reconhece que Lázaro está morto. Lázaro morreu, mas ele fica mais 2 dias. Quando ele chega lá na aldeia de Betânia, tem 4 dias que o Lázaro está sepultado. Marta pensou o seguinte: não adianta mais não. Por isso que quando Jesus chegou, em vez dela falar shalom para Jesus, ela foi despejando a sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tem hora que a maior dor da sua alma é lidar com a aparente demora de Deus. Mas eu quero dizer para você que Jesus não chega atrasado. Quando ele parece estar atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele não chegou atrasado em Betânia, ele chegou na agenda de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse. Mestre, não te importas? Essa é a pergunta da angústia. Aí diz a Bíblia que Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez grande bonança. Aí Jesus se dirige aos discípulos na segunda pergunta e pergunta assim: vocês estão com medo por quê? Por que vocês não têm fé? Agora eu pergunto a vocês, se você estivesse lá, sua reação seria diferente daqueles homens? Gente, eu fiz um cruzeiro uma vez na vida, num congresso a bordo, e eu prometi a mim mesmo nunca mais na vida fazer outro cruzeiro. Foi o período que as ondas chegaram a 5 metros, invadiram cidades litorâneas. E eu confesso para vocês que, embora fosse um transatlântico, eu me senti muito mal. Agora eu imagino num barco frágil, de noite, o mar revolto, o barco se enchendo de água, a morte mostrando a carranca. Se você e eu estivéssemos lá, talvez nós estaríamos na mesma situação de pânico, de medo, de desespero. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora deixa eu dizer uma coisa linda para vocês no texto. Aparece Jesus numa outra circunstância, numa outra tempestade, onde ele anda sobre o mar. Lá naquela outra tempestade, Jesus mudou a metodologia. Aqui primeiro ele acalma o problema, depois ele acalma os discípulos. Lá primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Na outra, Jesus, antes de se dirigir ao mar e ao vento para cessá-los, Jesus se dirige aos discípulos e pergunta assim, diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus mudou a forma de agir? Por uma razão muito simples. É que Jesus sabe a hora que o problema maior que enfrentamos está do lado de dentro e quando o problema está do lado de fora. Tem hora que a maior tempestade da nossa vida não é a que está nos cercando, não, é a que está dentro do nosso peito. Tem hora que o nosso problema não é a circunstância, é o sentimento. E Jesus é poderoso para saber quando a tempestade está do lado de fora e quando a tempestade está do lado de dentro. Eu quero dizer que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade que está na sua alma e a tempestade que está na circunstância da sua vida. É curioso que às vezes Jesus parece demorar, porque lá na segunda tempestade, quando ele chega na 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília da noite? A noite era dividida em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. Quando Jesus vem na 4ª vigília da noite, sabe o que está dizendo? Acabaram-se as esperanças humanas. Eu quero dizer para você, quando os seus recursos acabam, você é um forte candidato ao milagre da graça de Deus. Às vezes Jesus espera chegar à 4ª vigília para que você entenda que é milagre dele, é obra dele, os seus recursos já acabaram, mas os recursos de Deus estão plenamente disponíveis para fazer um grande milagre na sua vida. Quando Jesus chega, diz a Bíblia que ele vem andando sobre o mar. Por que Jesus vem andando sobre o mar?
para ensinar uma lição importante. Aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, Jesus está dizendo, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu tenho controle, eu tenho domínio. Então Jesus pergunta para aqueles homens: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? A pergunta é: por que é que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Vou lhes dar 4 razões. Para ajudá-los como recurso mnemônico, vou dizer todos os 4 motivos com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus diz assim, passemos para outra margem, eu pergunto a vocês, qual era o destino deles? A outra margem? A outra margem. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O nosso problema não é a circunstância, o nosso problema é falta de fé. Nós ficamos com medo porque nós não estamos no controle e pensamos que nem Deus está no controle. Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Segunda razão, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Jesus estava dentro daquele barco. E quem é Jesus? O Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar, o Criador do vento. Ou seja, o Criador não pode ser vencido pela criatura. O Criador é maior que a criatura. O mar não pode ameaçar o seu Criador, o vento não pode ameaçar o seu Criador. O destino daquele barco não era o fundo do mar, era o outro lado, era outra margem, porque Jesus estava presente com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, foi o que Jesus prometeu: eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Note que ele não diz, eis que eu estarei convosco, ele diz, eis que eu estou convosco. Se você compreende que Jesus está com você, você não precisa ter medo, você precisa ter fé.